queridos, boa noite. Paz do Senhor. Pode sentar, meus queridos. Quero primeiramente agradecer a Deus pelo grande privilégio de estar aqui com vocês nessa noite. Já recebemos tanto do Senhor aqui neste lugar, por meio dos louvores, das palavras, não é? Minha esposa falou que me deixou bastante emocionado. Ela tem esse dom, né? Quero agradecer ao pastor Danilo, pastora Miriam, pelo carinho que sempre nos recebe. O pastor Danilo é um grande irmão, ele é um irmão mais novo, né? E é um parceiro já há muitos anos aqui nessa obra. E eu louvo a Deus pela vida dele, louvo a Deus por rever pessoas tão especiais, pela vida de cada um dos pastores aqui presentes. Vocês são a causa de todas as madrugadas, a razão de todas as madrugadas eu estar de joelho clamando a Deus, para que Deus vos fortaleça e vos encha de todo gozo, paz, em crença, pela virtude do Espírito Santo. E o desejo do meu coração é que vocês sejam plenos em Deus. E quero parabenizar a Igreja de Portimão pelo 23º aniversário. São 23 anos da missão lusitana aqui em Portugal e aqui em Portimão, porque foi aqui que ela nasceu, a 8 de abril de 2001, não é? No ano de 2001, a 8 de abril, nós abrimos as portas pela primeira vez aqui de um espaço, né, na estrada de Alvor, número 100. Nós ali iniciamos as atividades aqui em Portimão. E de lá para cá, muitos anos se passaram. Muitas coisas Deus fez. Muitas pessoas que se converteram aqui hoje estão espalhados por este mundo. Não sei, não dá para dimensionar o que Deus já fez nesses 23 anos. Muitas pessoas saíram e foram para os seus países levando essa chama. Outros vieram e outros permaneceram. Mas o certo é que a obra não parou. São 23 anos e eu olho para aqueles que estão conosco desde o começo e vejo que alguns já estão de cabelos brancos, não é? Alguns já estão sentindo um pouco o esgotamento do tempo, não é? Mas vamos continuar, porque o nosso descanso não é aqui. Nós temos um descanso no céu, não é? Não preciso falar da base, o pastor Dani já falou, não é? E vocês continuem orando por nós. Tem aberto uma grande porta naquele lugar, mas temos tido muitos adversários. Temos tido muitos embates e Deus é Deus, Ele tem nos guardado. Estamos comemorando o 23º aniversário da Igreja de Portimão, mas também estamos realizando o nosso congresso de oração durante o dia de sábado, que foi o dia de hoje, mas por várias razões não pudemos realizar as plenárias que gostaríamos, pela manhã e pela tarde, mas graças a Deus estamos aqui agora, não é? Ontem teve um grande culto, fiquei sabendo que foi muito bom, o pastor Elenay pregou e Deus usou poderosamente aqui, pelo que eu percebi, e foi um derramar do Senhor, não é? Um derramar especial do Senhor. E hoje estou aqui nas minhas limitações, peço a vocês que tenham paciência. Cheguei até a pensar em mandar um substituto, não é? Para falar em meu lugar, mas tenho um pouco de paciência. Ontem eu fiz um casamento e os noivos não reclamaram, irmãos, com essa voz. Parece que a voz estava melhor ontem do que hoje. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor em Atos capítulo 9, versículos 10 a 12, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 10 a 12. E eu quero vos trazer uma palavra de Deus nesta noite para os vossos corações. Aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu confesso que esta palavra que vou ministrar não é aquela que eu havia preparado inicialmente para ministrar nas plenárias que teríamos durante o dia, mas é uma palavra do Senhor
que esta semana o Senhor me fez voltar a esse texto e falou tão forte comigo dentro dele. E eu gostaria de compartilhar algumas coisas, pegando apenas uma parte do versículo. Vamos ler então. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão e disse: Ananias. E Ananias disse: aqui estou, Senhor. Próximo verso. E o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Eu só vou pegar essa frase depois. E em uma visão ele viu um homem chamado Ananias chegar, impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Amém. Pode sentar, meus irmãos, já foi feita aqui a oração. A oração, ela é a base de tudo. A oração é a base de todas as coisas em nossas vidas. Nenhum cristão, nenhum pastor, nenhum líder pode se atrever a fazer seja o que for para Deus sem oração, porque isso está fadado ao fracasso naquilo que você pretende ou empreita fazer para Deus. A oração é tudo na vida de uma igreja. Eu aprendi desde cedo a orar e a buscar a Deus. Primeiro com os meus pastores, que eram homens de oração. Mas principalmente com o meu pai, meu falecido pai, que era um homem de oração. Eu não aprendi com ele a orar, por ele ordenar: olha filho, vai orar, agora é momento da oração, vem orar conosco, não é? Não. Foi pelo exemplo dele, das muitas vezes que eu acordava de manhã e lá estava ele ajoelhado, orando pela igreja, pelos pastores, pela família, por todos. Era um grande intercessor. O seu quarto tinha uma cadeira, e aquela cadeira era molhada pelas lágrimas que ele derramava. Havia marcas, dos seus cotovelos apoiados naquela cadeira e dos seus joelhos que ajoelhavam no chão. Horas, não era 1 hora, 2 horas, eram horas. E sinto muita falta dele, não é? Que ele era um intercessor nosso, né? Meu, da minha família. E hoje eu fiquei muito feliz que a nossa aldeia, lá onde nós vivemos, fez uma homenagem para ele. Algumas pessoas viram, né? Fiquei muito contente, fiquei muito emocionado. E com a homenagem que fez para eles, eles estão lembrando das pessoas que marcaram aquela localidade, né, com o seu testemunho, com a sua vida, com o seu trabalho. E ele foi homenageado. Eu fiquei muito contente, fiquei muito feliz, muito mesmo. Amém? Mas a oração é tudo, meus irmãos. Nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Você não é maior do que a sua vida de oração. Se você quer saber a altura em que você chegou, meça pelo tempo que você passa com o Senhor. Porque essa é de fato a nossa medida. A medida de um homem de Deus é a medida dos seus joelhos, do tempo que ele passa diante do Senhor. E eu digo que uma das coisas mais difíceis para um pastor, eu estou dizendo uma das mais difíceis, não é? Mas eu poderia até me atrever a dizer que a mais difícil para um pastor é conseguir levar a sua igreja para a oração. O pastor que consegue sucesso em levar o seu rebanho para a oração, ele teve sucesso pleno no seu ministério. Porque é uma das coisas mais difíceis. E você pode ver de uma forma patente, não é? Que congressos de oração e reuniões de oração são as reuniões menos concorridas na igreja. Eu louvo a Deus por esta igreja. Esta igreja sempre foi de muita oração. Ela nasceu no movimento da oração. Ela cresceu no movimento da oração. Nós subimos no monte às vezes durante 40 dias.
Alguns dos mais antigos lembram disso. E estávamos ali clamando ao Senhor. Não era 1, 2, 3, não. Eram dezenas de pessoas que subiam ao monte e buscavam a Deus. Jesus batizou muita gente com o Espírito Santo aqui. Pastor Danilo foi um deles que no monte foi batizado com o Espírito Santo. E outros tantos que receberam essa graça do Senhor ali no monte. Muitas pessoas foram curadas e pessoas foram tocadas de maneira sobrenatural nessas subidas nossas ao monte. Nas orações de madrugada, a minha parceira era a missionária Georgette e outros tantos que estávamos sempre juntos aqui em oração. E a marca da vitória de uma igreja está exatamente na sua capacidade de orar. É algo vital para a vida da igreja. A oração não deveria ser uma obrigação ou imposição. A oração deveria ser algo orgânico. Eu não sei se você sabe o que é algo orgânico. No nosso corpo existem muitos membros e muitas funcionalidades. Existem aquelas que são funcionais e existem aquelas que são orgânicas. Não é? Por exemplo, você pode dizer assim: olha, eu vou comer agora e só vou comer amanhã, meio-dia, assim. Ou vou passar o dia inteiro, mais 24 horas sem comer. Isso é funcional. Mas você não pode dizer: eu vou respirar agora e daqui, sei lá, amanhã de manhã eu volto a respirar novamente. Porque respirar é orgânico. Você não pensa para respirar, você respira. Porque faz parte de você. Você não decide: vou fazer isso agora, ou vou fazer isso daqui a pouco. Você simplesmente o faz. Porque se você parar de fazê-lo, você vai morrer em poucos minutos. A oração deve ser algo orgânico na vida do cristão. Algo que você faz não por imposição, por obrigação, por cumprir uma tabela ou cumprir algo que você prometeu. A oração ela tem que ser algo desejado e espontâneo. O pastor Danilo falou do Neemias aqui, não é? Do Neemias. A Bíblia fala que esse Neemias, ele orou muito quando ele ficou sabendo do estado do seu povo. Ele orou durante meses. E um dia surgiu a oportunidade. O rei perguntou: por que você está triste? O que está acontecendo? Se você não está doente, o que passa? E ele então expõe o caso ao rei. E o rei olha para ele fixo e diz: o que você me pede agora, Neemias? Ele não tinha tempo de ir lá pedir o grupo de oração para orar por ele. Ele fez aquilo que era orgânico nele. E ele vai dizer ali no texto do capítulo 2: e eu orei ao Deus do céu. Não diz que ele pediu licença ao rei e falou: espera um pouquinho, deixa ele no quarto. Não, ele orou aquele jato de oração que saiu assim. Agora, você só pode ter esse jato de oração se você tiver uma vida de oração. Aqueles momentos em que você precisa de uma resposta rápida e parece que ela não vem. E você precisa. Você está diante de uma situação e você precisa responder àquela situação. Você vai convocar as pessoas para orar por você? Não. Você simplesmente vai orar. E como você tem uma vida de oração com Deus, isso é funcional, vai acontecer. Aleluia, Deus vai mover em sua vida, em minha vida, em nossas vidas. Então a oração, ela é algo vital. E sendo algo vital, ela é o alvo principal do inimigo. Porque se o inimigo conseguir destruir a sua vida de oração, ele vai destruir você. Ele vai destruir você. Então não é uma questão de se, é uma questão de quando. Porque ele ataca a nossa vida de oração em várias frentes. A primeira linha que o diabo ataca na nossa vida de oração é na linha da prevenção. Ele vai fazer de tudo para você não orar. Ele vai fazer de tudo. Vai inventar um monte de desculpa: sono, cansaço. Aquele camarada que não via na sua casa há tempo vai bater na sua porta quando você decidir orar. E aquilo que você esqueceu, que você precisava, eu precisava lembrar disso, não consigo lembrar. Quando você dobrar o seu joelho para orar, o diabo vai te fazer lembrar disso aí.
Porque Ele não quer que você ore. Ele vai lutar de todas as formas para que você não ore. Mas uma vez que você decidiu ir para os seus joelhos, a segunda linha que Ele combate é na linha da destruição do seu momento de oração. Interromper o seu momento de oração. Ele vai fazer de tudo, ele vai inventar um monte de coisa, não é? Para que você não prossiga orando. Se ele não conseguir vencer você nessas duas, ele vai então trabalhar na linha de destruir a sua vida de oração. E como ele faz isso? Muitas vezes até te dando trégua, dando folga. Você está sem problema, não tem nada, não há uma perseguição, o mar está tão calmo, não é? Aí você fala, sabe uma coisa? Eu vou dar uma escapada hoje, não vou orar nada, sabe? Está tudo tão bem aqui em casa, meus meninos estão bem, minha família está bem, a igreja está bem. E aí, meu amigo, como Davi, ele pode colocar uma Betseba diante de você. Não estou falando no sentido literal. Entenda, por favor. Aquilo que vai atrair os seus olhos. E você vai dizer, puxa vida, isso é muito bom. Mas você devia estar na batalha, em oração. Mas você está andando pelo jardim do palácio, como se a guerra não fosse com você, como se o problema não fosse com você. Meu irmão, nunca deixe de orar. Quando tudo vai bem, ore. Quando tudo vai mal, ore. Se as coisas continuarem mal, continue orando. Eu gosto do exemplo de Asa. Asa foi um homem, um rei bom em Judá. E a Bíblia diz que houve 10 anos de paz em Judá. E Asa aproveitou esses 10 anos de paz. Quando todo mundo queria celebrar, ele falou, não, nós vamos construir muros, levantar portas, vamos levantar torres e vamos colocar portões aqui para proteger a nossa cidade contra a invasão que pode vir. Porque a guerra não é se vai vir, mas de repente não vai vir, não, é quando ela vai chegar e bater a sua porta. O momento em que você tem que empunhar a espada e combater. Agora, se você está fortalecido no Senhor, o que Paulo fala em Efésios 6, nos demais irmãos meus, 6 e 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Havendo feito tudo, ficai firme. Aí ele vai dar uma lista de armaduras. E no final ele vai dizer, com toda a oração e súplica no Espírito, orando juntamente por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com intrepidez, para que possa falar de Cristo como me convém falar. Aleluia. Aleluia. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. As últimas palavras que estão escritas aí no verso 12 são, pois eis, no verso 11 aliás, pois eis que ele está orando. Já pararam para observar essa pequena frase aqui? Nós estamos falando aqui de Saulo. Ele acabara de ter um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e ele ficou cego. Deus deu-lhe uma ordem: entra na cidade e eu vou mandar alguém para ir lá orar por você. E Saulo então fica dentro de uma casa na rua chamada Direita. E ele então fica ali. A Bíblia vai dizer, o Senhor falando com Ananias vai dizer, olha, eis que ele está orando. Mas ele está orando há quanto tempo? Alguém sabe? Um dia? 2 dias? Ele esteve em oração, não comeu e nem bebeu durante 3 dias de oração. Aleluia. A vida do apóstolo Paulo, irmãos, em relação ao Senhor Jesus, começou com oração. Começou numa busca. Aleluia. Embora ele tivesse falado com Jesus lá no caminho de Damasco, aqui ele teve o seu momento de oração com o Senhor. Talvez você ficará surpreso, pode ter ficado surpreso de eu dizer que ele esteve 3 dias. Alguém aqui já teve ininterruptamente 3 dias em oração? Alguém já esteve, sabe o que é isso? Eu já estive 3 dias sem comer e sem beber, em oração. Teve uma vez que eu fiquei uma semana na casa da irmã Georgette.
5 dias em jejum e oração. Ela me cedeu um sótão lá na casa dela. 5 dias em jejum e oração. Não é uma tarefa muito fácil você ficar de joelho prostrados, de dia e de noite, clamando ao Senhor por uma resposta, por algo. Eu me pergunto, quantos de nós já tirou esse tempo para estar 3 dias de oração? 3 dias e 3 noites na vida de um homem coloca um fundamento suficientemente forte para qualquer embate do inimigo ser rechaçado. Aleluia. Mas nós temos os nossos afazeres, é ou não é? Nós temos a nossa vida, nós temos as áfamas dessa vida, tanta coisa que temos que fazer, trabalhos e tudo mais. Mas eu te digo, irmão, se você quer ter vitória, você precisa entrar para o seu lugar de oração. Eu não tenho dúvida que esse tempo que Saulo esteve ali com o Senhor, lançou os fundamentos da caminhada cristã desse homem. Alguma das maiores coisas que o Senhor tem revelado a nós veio através de Paulo. Grandes verdades que hoje compõem a nossa ortodoxia, não é? A nossa doutrina que seguimos hoje veio das penas, da pena desse homem aqui, do Paulo. Agora, preste atenção. E eu queria que era uma das coisas que eu queria compartilhar aqui. Não vou ter tempo lá. Se nós tivéssemos a plenária, teríamos tempo. Mas era sobre as orações que Paulo fez na Bíblia. Eu peço a você que leia a oração que Paulo fez no capítulo 3 do livro de Efésios. Veja a oração que ele fez em Colossos, na carta que ele escreveu aos Colossenses, a oração que ele fez na carta que ele escreveu aos Romanos. Que profundidade de coisas do Senhor para nós. E eu comecei a examinar isso, eu comecei a fazer um apanhado das palavras de Paulo na sua oração. E é tão poderoso, foi tão poderoso naquele tempo, como é poderoso para nós hoje. Aleluia. Aleluia. E essas cartas é testemunho de que esse homem orava. E a oração de Paulo era a revelação de Deus. Sabe uma que ele orou? Ele disse assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, é um hino em forma de oração, tanto de sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis são os seus pensamentos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem lhe deu a Ele primeiro para depois receber? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Aleluia. Aleluia. Quanta oração forte e poderosa que esse homem pronunciou e que estão registrada como escritura para nós, mas como palavras também de despertamento para as nossas vidas. E é claro que não vamos falar delas, e nem tempo para isso temos. Eu nem sei que horas começou o culto. Eu tenho mais 15 minutos. Eu não vou ter tempo nem para lê-las, né? Se tivéssemos tempo, claro, nós falaríamos aqui. Mas simplesmente eu quero assinalar para vocês que a oração é uma forma maravilhosa na qual Deus se faz conhecer, se dá a conhecer a si mesmo, aos seus servos. Quando você está em oração, Deus está se revelando a você. É tão maravilhoso isso. Às vezes eu paro nos meus momentos de oração e fico quieto ali, e Deus começa a revelar coisas profundas. Eu estava compartilhando com a Débora sobre algo que o Senhor ministrou no meu coração, num texto que eu já li tantas vezes, estava familiarizado com ele. E na oração Deus começou a revelar o coração dele. Por quê? Que aquilo está ali, escrito daquela maneira. Aleluia. A oração é a base, irmãos, de todas as demais coisas.
Eu imagino que você esteja se perguntando: o que Paulo orou naqueles 3 dias? Já parou para pensar? Não está escrito, mas eu posso conjecturar. Pelos escritos desse homem, pelas palavras que depois ele legou a nós, eu posso conjecturar quais foram os temas que Paulo abordou em 3 dias de oração. E eu fiz aqui um apanhado, e eu queria falar rapidinho de pelo menos 4. E eu sinto que essas são as coisas que Paulo orava naqueles dias. Amém? Primeiramente, eu penso que não seria errado se nós disséssemos que a primeira coisa, as primeiras palavras de oração de Paulo foi de humilhação e de confissão. Porque ele vai falar muito disso depois. Era uma oração de um coração quebrado. Ele tinha convicção de tudo, ele sabia do que ele estava fazendo. Ele saiu com cartas para matar o povo de Deus. E de repente ele tem um encontro com Cristo vivo, que fala com ele de uma forma profunda. E ele agora tem que confrontar esse Cristo. E ele descobre que ele não é nada, porque ele sai rastejando, cego, tendo que ser conduzido por outros. Um homem que não se curvava diante de nada, agora estava curvado diante do Senhor. Aleluia! Estou bastante certo de que esta foi a primeira oração de Paulo. Talvez ali ele se lembrasse de Estevão, quando ele estava sendo apedrejado. E ele dava o voto para que, sim, mata esse homem, ele precisa morrer. Talvez ele se lembrava das vezes que ele entrou nas casas e arrastou mulheres pelo cabelo, simplesmente pelo fato de serem cristãs. Quantas pessoas talvez ele tenha matado. Talvez esses nomes e essas pessoas vinham na sua memória naquele momento. Oh Senhor. Ele próprio, Paulo, ele vai dizer que ele perseguiu a igreja até cidades distantes. Outra passagem, Paulo vai dizer que o texto, Lucas vai escrever dizendo que Saulo, ele respirava ameaça de morte contra os crentes. E ele percebeu que estava completamente errado. Sabe qual é a coisa mais difícil para abandonarmos quando encontramos com Jesus? É da nossa autojustiça. Você justificava cada ato que você fazia. E quando você encontra com Jesus, Ele põe o dedo na ferida e diz: você é pecador e você precisa de salvação, de perdão. Quanta injúria esse homem causou a Jesus. Ele tinha sido responsável, porque Cristo vai falar com ele isso, tanto em espírito como em princípio, pela crucificação do Senhor. Porque ele perseguia o povo de Deus, e Jesus vai encontrar com ele e vai dizer: Saulo, Saulo, não é porque você persegue os meus, não, Saulo, Saulo, porque você me persegue. Você não está perseguindo os meus, você está perseguindo-me a mim. E ele vai dizer que os pecados dele cravou Jesus lá na cruz. Aleluia, vocês estão aí? Esta verdade terrível, irmãos, estava ao vivo diante de Paulo. Sua oração certamente começou com uma profunda humilhação, com uma profunda contrição. E eu penso que é assim que devemos nos achegar a Deus. Não exaltado, aqui está o fulano de tal, tu sabes que eu tenho feito isso, aquilo. Para com isso, irmão. Te humilha diante do Senhor, Ele vai te exaltar. Coloque em posição de humildade e Deus vai abençoar a sua vida.
Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ele deve ter confessado a Jesus: Senhor, quão errado eu fui, quão perdido eu fui, me perdoa. E esse deve ser o primeiro elemento de qualquer oração que você fizer a Deus. Você tem que entrar diante de Deus reconhecendo os seus pecados, aquilo que você fez e que colocou Jesus lá na cruz. Porque o que levou Jesus na cruz não foi os soldados romanos, foi o seu pecado que colocou Jesus lá na cruz. Foi por causa dos seus pecados que ele foi crucificado. Paulo certamente confessou que ele era indigno, porque depois ele vai dizer isso: eu nem merecia. Quando ele fala da ressurreição e do aparecimento de Cristo, ele vai dizer: ele apareceu por último para mim, como alguém que nasce fora do tempo, como um aborto, como alguém que nasce fora do tempo. Estou querendo te dizer, irmão querido e irmã querida, que você, ao ir ao seu lugar de oração, vá como alguém que vai se humilhar diante do Senhor. Senhor, estou aqui para ordenar. Há pastores que ensinam que você tem que chegar e ordenar a Deus: Deus, ou tu fazes, tu tens que fazer. Não, meu irmão, vá com humildade e Deus vai trabalhar as suas necessidades. Seu aperto, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Agora, por que eu creio que ele fez isso? Porque Deus se atentou para ele. E para quem que Deus se atenta? Isaías capítulo 66, verso 2. Mas é para esses eu olharei, para o pobre, para o abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Eu me inclino para esses. Então, se você vai ao lugar de oração, vá com o coração humilde diante do Senhor. Não vai armado em bom: Senhor, eu jejuei tanto, eu estou aqui como alguém que fez isso aqui. Não. Vá em humildade diante do Senhor. Aleluia. Adore a Ele, glorifique a Ele, reconheça a sua condição de pecador. Aleluia. Em segundo lugar, eu penso que na oração de Paulo, ele certamente se rendeu a Deus em espírito e em atitude. Porque as palavras dele que virá depois, vai exatamente dizer isso aí, aleluia. Paulo certamente foi tomado de um espírito de submissão absoluta ao Senhor. Eu estou dizendo isso, irmão, por experiência própria, porque a minha primeira reação quando entendi o que é orar, quando estive com o Senhor e senti que Ele estava ali, primeiro é reconhecer que eu era pecador, e segundo, dizer: Senhor, não é mais a minha vontade a partir de agora. Até aqui eu conduzi a minha vida, mas a partir de hoje é o Senhor que vai conduzir cada passo da minha vida, cada detalhe da minha vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver Paulo em muitas ocasiões se apresentando como o escravo do Senhor, o prisioneiro do Senhor, ou aquele que está submisso ao Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu tenho certeza de que foi nesta primeira oração que Paulo tomou essa posição diante do Senhor. Deus, não sou eu mais que vivo, é o Senhor que vive em mim. Quem manda aqui és tu, Senhor. Quem manda na minha conduta és tu, Senhor. É o Senhor que determina o que eu devo e o que eu não devo fazer. Aleluia. O maior temor da minha vida, irmãos, é tomar decisões por mim mesmo, ou viver a minha própria vontade. Longe de mim isso. Saulo, ele se colocou em submissão ao Senhor. A terceira coisa, nesta oração de Paulo, foi um completo ajustamento da sua vida à vontade de Deus,
ao querer de Deus. Primeiro ele se submete, depois ele ajusta a sua vontade à vontade do Senhor. Até aquele momento na vida de Paulo, ele tinha seguido a sua própria vontade, ele tinha permitido viver segundo a sua própria vontade, que a sua vontade controlasse a sua vida. Ele tinha deixado que a sua vida fosse direcionada por aquilo que era o seu pensamento. Ninguém dizia a Saulo: olha, faça isso ou aquilo. Mas no encontro com o Senhor as coisas mudam, irmãos. Quando Saulo, ele é lançado no chão, na visão que ele tem, e ele ouve a voz do Senhor: Saulo, Saulo, por que me persegue? Sabe foi o que Saulo disse aqui? Ele disse assim: quem és tu, Senhor? Você acha que o Saulo velho ia falar Senhor para qualquer um? O Saulo velho não falaria com o Senhor para qualquer um. Se ele se dirigiu àquela voz como sendo o seu Senhor, ele já entendeu que não era ele que estava no comando, era Deus. Era Deus que estava no comando. Aí Jesus disse assim: olha, Saulo, eu sou Jesus Nazareno. Não deixou dúvida, porque tinha muitos Jesus, não é? Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E eu vou te dizer, Saulo, dura coisa é para você recalcitrar contra os meus agrilhões. E o que Saulo diz na sequência? Senhor, o que queres que eu te faça? Quando você tem um real encontro com Deus, as suas palavras para Deus é Senhor, ou seja, tu és o dono, tu és o Senhor absoluto. O que tu queres que eu faça? Aleluia. Eu não entendo nada dessa nova vida que eu vou viver, eu não entendo nada dessa nova caminhada que eu vou caminhar, mas Senhor, diga-me o que tu queres que eu faça. E Jesus diz: vai para a rua direita, eu vou falar com você lá. Louvado seja o nome do Senhor. A vontade de Deus era tudo que esse homem queria. Aleluia. Glória a Deus. Eu poderia falar disso aqui muitas coisas, mas eu quero avançar aqui. Mas antes de prosseguirmos adiante com aquilo que quero dizer, seria muito bom que você tomasse posse dessas três coisas que já vos falei. Primeiro, a oração verdadeira é uma oração de confissão e de humilhação. Segundo, a oração é o tempo de absoluto comprometimento e entrega e submissão ao Senhor. Terceiro, a oração é um tempo para sermos aliados com a vontade de Deus em todos os assuntos da nossa vida. Não é uma coisa, não é duas coisas, não é três coisas. É todos os assuntos da sua vida tem que estar em linha com a vontade do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ok, irmãos, estamos de acordo? Porque sem esse acordo eu não vou continuar com as coisas boas que vêm depois. Esse é um lado da vida de oração do cristão, mas existe o outro lado, e precisamos atravessar a linha para o outro lado. Amém? Vamos para o outro lado. A quarta coisa que temos aqui, aleluia, esta primeira oração, no caso de Paulo, foi um tempo de profundo louvor a Deus. Vocês não entenderam? Esse tempo de oração de Saulo foi um tempo de profundo... Cadê o pessoal que gosta de louvar aí? Foi um tempo de profundo louvor a Deus. Deixa eu perguntar para vocês que louvam aí. Eu também louvo, irmãos.
Do meu jeito eu louvo. De onde procede o louvor? O que te leva a louvar? Já parou para pensar? Porque pegar uma guitarra, pegar um baixo, eu não vou dizer que é fácil porque eu não sei fazer. Mas muita gente faz. E faz igual vocês fazem, ou talvez faz melhor do que vocês fazem. E os outros que tocam aqui. O Brian, quando pega o violino, a gente viaja com ele, não é? Quando vocês cantam aqui, eu vou com vocês. Mas muita gente pode fazer isso. O que nos leva a adorar? O que nos leva a louvar? Qual é a verdadeira natureza e o espírito da adoração? Quando você adora, o que está por trás? Oi. Eu vou dizer o que penso, não sou expert no assunto, mas conheço Bíblia. Para mim, o que nos leva à verdadeira adoração é uma profunda e indizível gratidão a Deus pela graça revelada e manifestada em nossas vidas. Quando você entende o que a graça fez por você, você adora, irmão. Você adora na praça, você adora ao ar livre, você adora aonde você estiver, você adora. Olhe para mim, por favor. Nós somente adoramos na medida em que apreciamos a graça de Deus. Se você não aprecia a graça de Deus, você está trazendo um louvor falso ao Senhor, e Deus não recebe. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar. Oh, graça gloriosa, revelada por Cristo Jesus. Oh, glórias a Deus. O que é a graça? Coloque Efésios para nós. Paulo dá uma descrição do que é essa graça manifestada. Efésios 2, a partir do primeiro verso, Paulo vai falar sobre a graça, e ele vai mostrar quem éramos e quem somos, e por que damos graças, e por que adoramos. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo e o princípio do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes todos vivíamos também como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando a vontade e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores de quê? Da ira. Esse era o seu estado, meu querido. Agora vamos para o verso 4. Todavia Deus, por ser o quê? Por ser rico. E eu gosto da versão que traz riquíssimo em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Aleluia. Verso 5. Deu-nos a vida com Cristo, quando ainda nós estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Salvos. Quem eu era, quem eu sou, é graça. E é por isso que eu adoro. É por isso que eu levanto as minhas mãos em qualquer lugar e adoro ao meu Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele não fez só isso, ele fez mais coisas, mas não vamos ler a continuidade do texto ali, o verso 6 então, é maravilhoso, mas não temos tempo para discorrer sobre ele. Eu estou certo, irmão e irmã, de que este homem, sobre os seus joelhos naqueles 3 dias, estava derramando o seu coração com gratidão pela misericórdia do Senhor. Porque se passaram 45 anos desde que eu conheci o Senhor, e não há um dia que eu chego diante dele e não exalto a ele, não louvo a ele, por ter sido alcançado pela graça.
Às vezes eu vejo pessoas, viajo para a minha cidade, eu vejo amigos, vejo colegas, companheiros que estão com uma vida tão desgraçada. Eu olho para aquilo que Deus fez por mim. Minha filha estava falando quando a gente estava chegando aqui, vimos um senhor num estado muito difícil. E ela estava dizendo: pai, é o que ele tem. E de fato é isso, é o que nós temos quando não temos Cristo. Mas a graça do Senhor nos alcançou, amém. Hoje você pode cantar, amém. Hoje você pode louvar, você pode adorar. Aleluia. O salmista no Salmo 142, versículo de número 8, ele vai dizer: livra a minha alma da prisão. Para quê? Para que eu louve o teu santo nome. Para que eu louve o seu santo nome. Quem está preso não louva, mas quem é livre louva, irmão. Quem é livre louva, quem é livre exalta, quem é livre glorifica, quem é livre caminha em vitória diante do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você se dá conta de quem você era e de quem Deus, o que Deus fez na sua vida, isso muda você. Aleluia. Aleluia. Você pode ver que Paulo, a forma dele abrir as suas cartas sempre era: graça, misericórdia e paz seja com vocês. Graça, misericórdia e paz seja com vocês. Graça, misericórdia e paz seja com vocês. Oh, aleluia. Porque é o que ele tinha. Aleluia. Vocês estão aí? Diante dessas 4 coisas, o que acontece? Um caminho é aberto para o Senhor entrar, para o Senhor vir à sua vida. Aleluia. Quando você confessa os seus pecados, quando você se submete a Deus, quando a sua vontade é alinhada à vontade de Deus, quando você começa a adorar a Deus, um caminho é aberto e o Rei começa a entrar. O Rei da glória começa a entrar, as portas se levantam e o Rei vai entrar. Um caminho é aberto para Deus na sua vida. Aleluia. Aleluia. Deus estava olhando para Saulo, irmãos. Deus estava olhando para Saulo, viu, Saulo? E Ele está olhando para você também. Ele sabia o que Saulo estava fazendo. E ele vai dizer para Ananias: ele está orando. Ele não está reclamando, ele não está murmurando, ele não está xingando, ele não está buscando os médicos para resolver o problema da cegueira. Ele está orando. Aleluia. O Senhor sabia que Paulo estava orando. E ele sabia que essas 4 coisas estavam na oração de Saulo. E elas abrem um caminho para Deus. Elas abrem uma autoestrada para Deus. Será que hoje tem uma autoestrada aberta para Deus no seu coração, na sua vida? Aleluia. Assim o Senhor vai dizer para Ananias: Ananias, vai lá na casa, numa certa rua. Lá tem um homem chamado Saulo de Tarso. Esse homem está orando. Ananias, entra, põe a tua mão em cima dele. Aleluia. Ore por ele, para que ele receba de volta a visão. E o que mais? E seja cheio do Espírito Santo. Quando essas 4 coisas acontecem, um caminho é aberto para Deus entrar, irmãos. A visão se abre, aleluia. Como é que está a sua visão? A visão se abre, você fala: rapaz, mas como é que eu não vi isso antes? Isso estava tão perto de mim. Nós estamos como H, orando a Deus por uma solução que está do lado. E a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de H e ela viu o poço que estava do lado dela. Talvez o seu filho está morrendo de sede e o poço está do seu lado e você está clamando. Mas o que Deus quer é que você se abra. E quando você abrir, Ele vai entrar, vai abrir a sua visão. Os seus olhos serão abertos.
Jesus falou, depois da cura daquele cego, ali do capítulo 9, do Evangelho de João, ele vai dizer: olha, eu vim a este mundo, para que aqueles que veem sejam cegos, e os que não veem recobrem a visão. E os fariseus disseram: Senhor, sendo assim, tu estás se referindo a nós. Jesus disse: olha, se vocês não dissessem que veem, vocês certamente teriam os olhos abertos agora. Mas como vocês dizem, nós vemos, vocês permanecem no vosso pecado. O que Jesus está querendo dizer para a gente aqui? Uma coisa muito simples. Enquanto você quer olhar com os seus olhos, você vai continuar cego. A sua visão, ela vai ser uma visão limitada. Uma visão que talvez só vai ver o inimigo. Uma visão que só vai ver aquilo que está perto de você. Mas quando seus olhos são abertos e você entende que o que você vê não é a realidade, aleluia, porque acho que foi o Danilo ou a Débora que falou: aquilo que o olho não viu, o coração não subiu ao coração, o ouvido não ouviu, Deus preparou para o seu povo. Então veja bem, não é aquilo que o seu olho viu, não é aquilo que o seu ouvido ouviu. Deus tem muito mais que isso, é muito mais que isso para a sua vida, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ele vai abrir os seus olhos. Talvez a gente está como os fariseus, então nós somos cegos. Jesus disse: olha, se vocês dissessem que não estavam enxergando, aí sim vocês teriam o olho aberto. Mas como vocês dizem que enxerga, então continue na vossa caminhada aí, que vocês continuam como guias cegos. Mas Deus quer abrir os nossos olhos. Irmão, em nome do Senhor Jesus, eu rogo a vocês, abra um caminho para Deus vir até vocês e abrir os vossos olhos. Que quando Deus abre os nossos olhos, não há limitação, irmão. Mas para além de abrir os olhos, não é? Você vai ver que o Ananias vai chegar e dizer: irmão Saulo. E quando ele diz irmão Saulo, as trevas caem por terra, as escamas caem do olho. Gente, se nós permitíssemos Deus abrir os nossos olhos, deixa eu dizer para vocês, nós evangelizaríamos esse Portugal em menos de um ano. Nós chegaríamos a cada aldeia deste país com a mensagem salvífica do Evangelho. Nós poderíamos fazer coisas espantosas se simplesmente tivéssemos os nossos olhos abertos. Mas a questão é que nós estamos olhando muito para aqui, ó, para a terra, para o sucesso, para a importância disso, daquilo, para coisas que Deus não valoriza, irmão. A gente tem valorizado isso como sendo algo primordial. Estamos tão apegados à terra que temos medo de sair daqui. Porque os seus olhos não foram abertos para ver. João disse: eu vi. O anjo chegou para João: João, vem cá, eu vou te mostrar a noiva, a esposa do cordeiro. Pegou na mão de João. Aí disse que eles subiram no monte. Aí quando chegou lá em cima do monte, o que João vê não é uma noiva, é uma cidade. Quando ele sobe, ele vê uma cidade descendo do céu, com uma noiva, endereçada para o seu noivo. Tem gente que está olhando coisa muito pequena aqui, irmão. Veja bem, Deus quer mostrar para você o que está vindo dos céus. O que está descendo de lá. Oh. E eu termino. Em segundo lugar, Ananias disse para Saulo: Saulo, Deus mandou eu orar por você, para você recobrar a visão e ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo é o penhor, não é? É o selo da nossa redenção. Paulo diz em Efésios 1:13 que somos selados com o Espírito Santo da promessa. Em Efésios 4:30 diz: somos selados com o Espírito Santo até o dia da redenção. Coisa linda, né? Eu fico apaixonado por isso. Aleluia, aleluia. Você sabe o que significa isso? Alguém selado.
O selo indica propriedade. Quando Jesus bota em você o selo do Espírito Santo, Ele está dizendo para o mundo espiritual, para os demônios, para os anjos, para os homens: esse me pertence, esse é meu, está selado, é meu, é meu, é meu. E um dia eu vou vir cá buscar Ele para mim, para estar comigo, aleluia. Ele é meu. Será que Jesus pode olhar aqui e dizer: Ele é meu, ela é minha? Paulo vai dizer lá em Gálatas 6, ele vai dizer: olha, a partir de hoje ninguém me molesta mais, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Eita Deus maravilhoso, sim ou não, irmãos? Isso é maravilhoso. Quero que você fique de pé, por favor. Quem é propriedade de Jesus aí? Aleluia. O ser propriedade do Espírito Santo, ser selado com o Espírito Santo, irmão. Quando o Espírito Santo vem sobre a vida do homem, ele não se aparta desse homem. Deus não põe o selo dele e tira. Não, hoje você é selado, amanhã você não é selado. Hoje você é selado, amanhã não. Viu o caminho que nós passamos para chegar nesse selo? Isso é um poder para a vida toda, irmão. É uma autoridade para a vida toda. Há uma palavra na Bíblia que diz, Paulo falando, que esse é o selo daquilo que Deus faz. Ou seja, Deus conhece os que são seus. Deus conhece. Mas deixa eu ler uns versos com vocês e eu encerro com esses versos. Mas eu queria que colocasse na NAA para mim, por favor. No livro de Atos mesmo. Eu quero orar nessa noite, né? Atos 22 é o segundo relato da conversão de Saulo. Atos 22, versículo 14 a 15. Versículo 14 e 15. Coloca aí NA para mim, por favor, se puder ser. Se tiver essa versão. Não tem essa versão? Hã? É? Então eu vou ler aqui na minha aqui. E então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade, veja aquele que é justo e ouça a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. 3 coisas aqui importantes que Deus usa Ananias para falar com Saulo. O Deus de nossos pais, Saulo, de antemão te designou, primeiro, para conheceres a sua vontade. Que privilégio. Não é um privilégio? Senhor, o que tu queres? Meu filho, eu quero isso. Senhor, eu estou pensando em pregar em Bitínia. Não. Aí o varão da Macedônia passa, vai. Ele está pensando em desanimar porque a luta era grande. Deus aparece, fala. Meu Deus. Eu tenho muito povo nessa terra. Aleluia. Ele está indo para Jerusalém. As pessoas tentam prendê-lo. Os irmãos que gostavam de Paulo, não vai. O Senhor, aí um profeta lá amarra ele com um cinto. Não vai, Saulo. Não vai, Paulo. Reserva muita aflição para você lá em Jerusalém. Ele diz: eu não estou pronto não só para sofrer por Jesus, estou pronto para morrer por Ele. Aleluia.
Saulo está lá pensando que tinha terminado a missão dele. Falou para Festo, falou para Agripa, falou para os reis que foram lá diante dele. E ele está ali preso. E Deus fala: não temas, Paulo, você vai dar o meu testemunho lá em Roma também para o imperador. Aleluia. Conhecer, que conheças a sua vontade e vejas aquele que é justo. Que coisa consoladora, confortadora. Quando você olha para você, você só vê mal, pecado. O próprio Paulo vai dizer: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Eu sou um miserável homem, quem vai me livrar do corpo desta morte? O Ananias diz: olha, o Senhor, aleluia, Deus, o Deus dos nossos pais, aleluia, Ele apareceu para você, para que você conheças, para que você veja aquele que é justo. Aleluia, eu não vejo, porque eu sei, lá no capítulo 7 ele vai dizer: porque eu sei que na minha carne, ou seja em mim, não habita bem algum. Miserável homem que eu sou, quem vai me livrar desse corpo? Opa, ao justo aqui. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, ele contempla o justo. E ele começa o capítulo 8 dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Você não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olhe para o justo, irmão, não olhe para você mesmo, para os seus erros, para as suas falhas, para a sua incapacidade. Olha para aquele que é justo. Aleluia. No nosso cenário tem um hino que diz: olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele te pode salvar. Olhe para o Cordeiro de Deus. Se isso só não bastasse, ele vai dizer para Saulo: Saulo, você vai ouvir as palavras da boca dele. Ele vai falar com você. E lá em Gálatas capítulo 1, Saulo vai dizer assim: gente, aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me escolheu, para revelar o seu filho através de mim. Que coragem! Que coragem! Ele virá para aquela gente dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que coragem! Que coragem dizer para aquela gente: gente, escute só, mesmo que desça um anjo do céu, qualquer um de nós, ou mesmo um anjo do céu, que descer aqui e pregar outro evangelho além desse que eu estou anunciando para vocês, é maldito. Tem que ter Deus, irmão. Tem que ter visto o Senhor. Tem que ter ouvido a voz da boca dele. Aleluia. Irmão, quando você ouve as palavras da boca do Senhor, você não tem dúvida. Ninguém te demove, ninguém te move, ninguém te faz você voltar atrás. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Eu quero dizer, e para encerrar, que a vida de Saulo foi uma demonstração do triunfo da graça de Deus. O Senhor tinha agora um caminho aberto para entrar na vida deste homem, e foi por causa dessas 4 coisas que mencionamos aqui anteriormente, que compunham a oração desse homem, é que este caminho foi aberto para o coração dele. Se você quer que o caminho, a fonte a jorrar, que Jesus falou, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs de pé, clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio d'água viva correrão do seu interior. E João disse, isso disse ele, do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Quer essa fonte a jorrar de você?
Entenda esta palavra. Vamos cantar e vamos orar.